Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o juiz federal substituto Alisson Maia Fontinelli, ele que é o responsável pelo Juizado Especial Federal no Acre. Boa noite, Alisson, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos falar sobre o Juizado Especial, as ações que a nossa 4ª Vara Federal vem empreendendo aqui no estado do Acre. Doutor Alisson, o que são os Juizados Especiais Federais? Os Juizados Especiais Federais, eles existem tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, eles nasceram primeiro. Houve uma lei federal, Lei 9.099, obedecendo a um comando constitucional, e eles foram implantados primeiro. E foi uma experiência que deu certo, porque é a justiça simplificada. É a justiça para o cidadão comum, aquela pessoa que não tem recurso para pagar um advogado, causas de menor complexidade, de menor valor. Então, sob o aspecto da informalidade, o princípio da simplicidade dos atos processuais, enfim, nasceu o juizado com essa característica, de levar uma justiça simples ao cidadão comum e resolver... Só te interrompendo, para atender aquilo que as pessoas costumavam chamar de pequenas causas. De pequenas causas, exatamente. Nasceu com essa característica, né? Atender às pequenas causas. No âmbito dos estados, eram causas até 40 salários mínimos, a experiência deu certo, o governo federal entendeu, a Justiça Federal entendeu que também poderia implementar essa atividade e trouxemos isso a partir da edição de uma lei 10.259, e aí temos o Juizado Especial Federal, foram criados em 2002 os juizados. Aqui no Acre a vara foi implantada em 2003, mas já funcionava desde 2002. Né? Temos uma vara de Juizado Especial Federal desde 2003 aqui na seção do Acre. Correto. E esses Juizados Especiais Federais, então, eles tratam de que tipo de causas? Certo. Essas causas de menor complexidade, de menor valor. Né? No âmbito da Justiça Federal, causas cíveis até 60 salários mínimos. O que são essas causas cíveis? Né? Causas previdenciárias, os benefícios para soldado da borracha, os benefícios previdenciários como um todo, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, para segurados especiais, que são os trabalhadores rurícolas, e para empregados também. Né? Nós temos também, no âmbito criminal, o julgamento para crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena não exceda 2 anos de prisão. Né? Então, basicamente, nós atuamos nessas duas frentes. Toda causa até 60 salários mínimos é de competência absoluta do Juizado Federal, e os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles até 2 anos, com pena máxima até 2 anos, também da nossa competência. Correto. Doutor Alisson, e na Justiça Federal do Acre, quais são as causas que mais se apresentam à Justiça? Sem dúvida, nós temos 2 grandes frentes de ação, né? Que são as ações referentes aos benefícios previdenciários, as que eu me referi há pouco, aposentadorias, soldado da borracha, salário-maternidade, enfim. E temos uma outra causa, que é bastante comum, que são as que envolvem os servidores públicos. A questão dos reajustes salariais, todos os índices de reajustes, de todo o serviço público federal. Né? Todo o serviço público federal. No Juizado Especial Federal, nós temos, de um lado, como autor, o cidadão, a pessoa comum, e de outro lado nós temos a União, o governo federal em si, ou as suas empresas públicas federais. Né? Correto. Ou suas autarquias ou as suas autarquias também. Correto. E o Acre tem um aspecto muito peculiar, que é essa questão dos soldados da borracha, que vão cobrar os seus benefícios na Justiça. Essa é uma das maiores frentes de trabalho, talvez uma das maiores demandas hoje do Juizado Especial Federal. Qual é o impacto disso? Qual é o valor social dessa atividade que é desenvolvida, doutor? Diogo, eu costumo dizer aos que trabalham comigo que a audiência com que eu mais me emociono é sempre a audiência do soldado da borracha. Primeiro porque você está levando cidadania para aquelas pessoas, reconhecendo a prestação de um relevante serviço, que foi a contribuição para o esforço na Segunda Guerra Mundial. Né? Quem tem direito ao benefício soldado da borracha? Aquelas pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial, entre 40 e 45, colaboraram para o esforço de guerra com a extração do látex. Né? Então, anos depois, nós estamos aí com 60 anos depois, reconhecendo aos seringueiros, aqueles que efetuaram esse labor efetivamente, né, o seu direito ao benefício de 2 salários mínimos que a Constituição Federal de 88
garantiu. Né? Então eles vêm com seus documentos antigos, documentos da época, e nós encontramos verdadeiras relíquias históricas ali, né? Contam as suas histórias, e já pessoas de idade avançada reencontram amigos porque nós temos que ouvir testemunhas, né? E eles acabam se reencontrando lá, e é sempre muito emocionante. E verificar, principalmente, Diogo, que essas pessoas continuam ainda nos seringais. Vivendo lá. Vivendo lá. Eles não estão na cidade. Poucos são aqueles que moram hoje na cidade e que buscam o benefício daquela época. Professor, para a gente ter uma ideia, professor, desculpa, afinal de contas o senhor já me deu aula na universidade e acaba confundindo, mas doutor Alisson, como é que, já que a gente está falando dessas audiências e da emoção que elas provocam por conta do significado histórico e social que elas têm, como é que se dá, qual é o procedimento para que esse acesso venha a se concretizar, esse acesso à justiça? Como é que começa uma causa dessa? Por exemplo, um seringueiro, alguém que está assistindo o programa mesmo agora, que foi soldado da borracha ou esteve aqui na época da guerra e hoje ainda não recebe o benefício, como é que ele pode ter acesso a esse benefício? Certo. Você usou a expressão correta, é acesso à justiça. O que a Justiça Federal busca é o acesso a uma ordem jurídica justa. É isso que nós perseguimos, né? Não só o seringueiro, como aquele que exerce suas atividades na condição de segurado especial. Estou me referindo a quem? As pessoas que trabalham na roça, com plantação, com criação de galinha, de porco, que passaram a vida inteira assim, trabalhando em regime de economia familiar, sem empregados, trabalhando apenas para o seu sustento próprio, da sua família, como todas as pessoas que têm aquelas causas até 60 salários mínimos. Como é que essas pessoas devem proceder? Elas devem buscar a Justiça Federal. Nós temos um setor lá, a 4ª Vara Federal, existe um setor de atermação. O que é o setor de atermação? É onde nós recebemos os pedidos. Há um servidor qualificado lá, uma equipe qualificada que vai ouvir, vai dizer quais são os documentos que aquela pessoa precisa apresentar, vai colher as suas alegações, transformar aquilo num documento que é a sua petição inicial. Então, ele não precisa de advogado. Até 60 salários mínimos ele vai lá sozinho. Né? Nós temos uma equipe. Isso é uma questão que é bom da gente frisar. Não há necessidade de advogado para entrar com ação no juizado especial federal. Não há necessidade. Nós temos no âmbito federal a Defensoria Pública da União, mas no juizado especial federal a parte é a sua própria advogada. Né? Há uma equipe treinada especificamente para receber o seu pedido, dar fundamentação jurídica a ele, né? E ele já sai de lá então com a audiência designada, audiência marcada, data marcada, o horário, e ele pode ter certeza que essa audiência vai acontecer. Nós estamos trabalhando com uma pauta próxima, porque a nossa meta é a celeridade. Né? Justiça tardia é injustiça manifesta. Né? Então a nossa meta é a celeridade. Com 60 dias, no máximo, ele já vai estar tendo a sua audiência, sendo recebido na presença de um juiz togado. Eu estarei lá, ou um outro colega, para ouvi-lo. Depois nós vamos ouvir as testemunhas que ele trouxer, analisar os documentos todos. Isso é muito importante, porque a lei hoje é uma lei que busca restringir um pouco essa questão, no sentido de que precisa de documentos mesmo, não basta a prova testemunhal. Porque senão fica fácil também qualquer pessoa chegar e dizer, olha, eu estava aqui na época da Segunda Guerra e tal. Acontece isso, doutor Alisson? Acontece. Eu sou um magistrado que acredita no ser humano. Né? Eu acredito na boa fé. Mas a memória, às vezes, esquecem mesmo. Então o documento tem que estar ali presente. Até porque nós lidamos com o dinheiro público. Quem vai pagar aquilo, quem vai pagar a pensão ao soldado de borracha, a aposentadoria para o currícula, é a população. Né? Todos nós contribuímos. Né? A Previdência tem um caráter democrático contributivo. Correto. Então é preciso que nós tenhamos a certeza de que a pessoa efetuou aquele trabalho durante um certo período de carência para que ela possa usufruir desse benefício. Doutor, e com relação a essa documentação, que tipo de documento pode ser apresentado como prova para que se consiga para que se tenha acesso a esse benefício? Aí nós temos que fazer algumas ponderações. Depende da ação, Diogo, em verdade. Né? No caso dos soldados da borracha, ações daquela época, contemporâneas, documentos daquela época, melhor dizendo, de 40 a 45, certidões de casamento, certidões de nascimento, que conste o nascimento no seringal em que ele diz que cortou a borracha, né? Recibos, contratos de parceria, de comodato, já no caso de aposentadorias, né? Para rurícolas,
contratos de parceria, contratos de termos de assentamento do INCRA, comprovantes de contribuições, recolhimento de contribuições beneficiárias, toda a documentação que a pessoa venha a juntar durante toda a sua vida funcional. Para quem almeja um benefício previdenciário, o importante é que tenha documentos do exercício da atividade e do recolhimento de parcelas, acaso ele haja contribuído. Né? No caso dos servidores públicos, que já é um outro público, né? Já é um outro tipo de ação, aí depende, na realidade. Né? Depende do que ele está pleiteando, fichas financeiras são necessárias, o seu contra-cheque, prova de que ele estava no serviço público naquele período, enfim, de que ele tem direito ao índice de reajuste que eventualmente ele esteja pleiteando. No caso de FGTS, que também é um público bastante numeroso que nos procura, aí ele vai ter que comprovar que ele se enquadra em alguma das situações que permite o saque do FGTS, apresentar extratos de conta, enfim, toda uma documentação que ele tem acesso facilmente na Justiça Federal. Ele nos procura, vai ser bem atendido, eu garanto, vai receber toda a documentação, a lista dos documentos necessários, para que a sua ação possa prosperar, em verdade. Né? Correto. Doutor Alisson, duas situações marcam a atuação do Juizado Especial Federal no Acre. Uma é o Juizado Especial, são os processos virtuais, que é o chamado GF virtual, que são aqueles processos que todo mundo tem a noção de que o processo está em papel físico, né? E muitos processos que hoje estão correndo no GF, no Juizado Especial Federal, eles são virtuais, eles estão dentro de um sistema de computação. Isso ajuda a dar uma celeridade? Ajuda. Eu tive a felicidade, Diogo, de há 2 semanas atrás ter assinado uma portaria no Juizado Especial Federal determinando que a partir daquela data todos os processos seriam virtuais. Então hoje nós temos pouco mais de 3 mil processos físicos, eu digo processo de papel, né? E nós pretendemos não mais vê-los lá pela vara num período de no máximo 2 anos. 2 anos e pouco. E temos já quase 6 mil processos virtuais. O processo virtual tem a característica da celeridade, que é aquilo que nós procuramos. Né? E a economia, não há gasto de papel, não há gasto com cópia. Não é? A pessoa pode acessar o seu processo a qualquer momento pela internet. Não mofa, né? Não mofa, não cheira mal, não é? E principalmente não faz volume, não causa angústia, porque o processo é feito para andar. Né? Então o sistema de informática é utilizado como ferramenta para a realização da justiça. A ministra Ellen Grace, presidente do Supremo Tribunal Federal, quando nos visitou aqui no Acre, deixou essa mensagem muito clara. E os dirigentes do Poder Judiciário no Brasil estão repetindo isso a todo momento. O futuro da justiça é a informática. O caminho de uma justiça é a informática. Porque não para, Diogo. É uma procura muito grande. O nosso juizado já teve 20 mil processos. Hoje são quantos processos? Então estamos em torno de 9 a 10 mil processos, tentando manter essa característica. Porque nós temos aquelas oscilações, né? Entra um índice, então o público procura, todo um índice de reajuste, julgamos tudo aquilo, aí vem uma outra coisa, vem um outro. Doutor, eu tinha colocado que são 2 as características primordiais do juizado. Uma é esse viés da informática e outra é exatamente uma das coisas que a informática termina por ajudar, que é a celeridade. Quanto tempo costuma demorar uma causa, desde o momento em que a pessoa dá a entrada, ou seja, faz a petição inicial ali na termação, até o final dessa causa, com a sentença do juiz? Esse tempo já foi maior. Né? Nós estamos perseguindo reduzi-lo. Como ele disse, da data que ele procura o juizado, com 60 dias há uma audiência, e nós procuramos o mais rápido possível dar a sentença em audiência, ou no máximo 1 semana depois, e depois vem os procedimentos de expedição de pagamento, que em verdade é o que acaba tornando o processo um pouco mais demorado. Mas assim, nós buscamos em média perseguir que o processo termine com 1 ano, no máximo. Né? Estamos conseguindo reduzi-lo bastante. Quando eu digo isso, variando 1 ano, nós temos processos de até 2 anos. Correto. Mas aí as dificuldades passam a ser geográficas, Diogo. Em verdade, como ele disse, a nossa clientela, o nosso público mora em zona rural, mora em seringais. Então aquelas pessoas, às vezes nós temos dificuldades para encontrá-las, para intimá-las. Né? E tem muita gente com direito que às vezes está lá esperando que a gente consiga encontrá-la para dizer: olha, a sua sentença deu certo, o seu foi procedente, você tem o direito. Né? E por isso nós encontramos com parceiros. Às vezes as pessoas vêm e somem, né? E a gente fica com o processo lá em fases ainda de intimações. Esse é o nosso grande desafio, reduzir distâncias. Falando nesse desafio de reduzir distâncias, a gente vai para um rápido intervalo, doutor Alisson, e no bloco que vem a gente vai abordar uma outra atividade, que é uma atividade que tem muita relação principalmente com a cidade de Sena Madureira, que é o Juizado Especial
Federal itinerante que vai acontecer na cidade nos próximos meses. A gente fala sobre isso no próximo bloco, ok? Com certeza. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o juiz federal Alisson Fontinelli. Estamos de volta conversando com o juiz federal substituto Alisson Maia Fontinelli, ele que é responsável pelos juizados especiais federais no Acre, pelo juizado especial federal no Acre. Doutor Alisson, no bloco anterior nós falávamos de um dos problemas que a justiça, não só a justiça federal, que a justiça como um todo enfrenta no estado do Acre, que é o problema do isolamento geográfico das pessoas que às vezes procuram a justiça. Grande parte da população do estado vive em região de floresta, em zona rural, o que torna mais difícil esse acesso. E existem algumas alternativas para que essas distâncias sejam encurtadas. Uma delas é o juizado especial itinerante, que é quando a Justiça Federal sai da sua sede aqui em Rio Branco e vai até os municípios. Isso está prestes a acontecer agora no município de Sena Madureira. Fala pra gente um pouco como é que é essa experiência. Diogo, eu trabalho com muita alegria com os juizados itinerantes. Eu fui juiz de direito antes de ser juiz federal e lá eu já fui o primeiro juiz da justiça comunitária itinerante no estado. Então trago essa experiência que foi muito bem absorvida pelo Constituinte, derivado, né, foi feita uma reforma constitucional e trouxe a história do juizado itinerante para a Constituição Federal. É o futuro da justiça, Diogo. A justiça é cara, não há dúvida que a justiça no Brasil é uma justiça cara e que ela precisa reduzir os seus déficits sociais. Né? Nós precisamos prestar serviços. A Justiça Federal no Acre, por exemplo, ela só está no município de Rio Branco, mas nós somos 22 cidades no estado, todos com direitos, todos os habitantes daqui precisam ser reconhecidos. Então, qual é o programa da Justiça Federal? É levar exatamente toda a estrutura do Juizado Especial Federal ao cidadão. Ele não precisa vir à Justiça Federal, nós vamos até ele. Nós vamos lá. Já fizemos um itinerante em 2003, em Brasileia e Chapuri. Depois fizemos em 2004 um itinerante Cruzeiro do Sul, maior itinerante da história. Tivemos mais ou menos 6.000 atendimentos, 6.000 pessoas atendidas, mais de 2.000 ações judiciais resolvidas. Isso é um número fantástico, né? Cruzeiro do Sul está distante de Rio Branco por avião. Né? Só se chega a Rio Branco por avião na maior parte do ano. Né? Então nós fomos até lá, levamos toda a nossa estrutura, todas as instituições envolvidas, INSS, Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, todo mundo à disposição do cidadão para verificar se ele tem um direito ou não. E agora, em 2006, nós vamos até Sena Madureira. Vamos atender Sena Madureira e Manoel Urbano. Agora, vamos dividir o itinerante em 3 fases, em verdade. Né? Isso é importante que fique claro. Nós vamos fazer uma primeira visita que vai se iniciar agora no dia 3 de agosto. Vamos ao município de Sena Madureira e ao município de Manoel Urbano, firmar contatos com as prefeituras, parcerias com os sindicatos de trabalhadores rurais, associações de produtores e divulgar o nosso serviço lá, no município de Sena Madureira e de Manoel Urbano. Nós vamos fazer a base dos serviços em Sena Madureira, mas como nós estamos num período que não é chuvoso, é possível esse deslocamento fácil de Manoel até Urbano, Manoel Urbano. Da população. E, enfim, nós vamos a esse primeiro momento levar a nossa divulgação. Né? E aí aqui já contamos com o apoio da TV Aldeia, né? E vamos trabalhar intensamente nisso, na divulgação, no marketing do nosso serviço. Posteriormente, mais ou menos em torno do dia 14 a 18 de setembro, mais ou menos nessa data, nós vamos voltar com a nossa estrutura para receber os pedidos. Vamos com um ônibus, com a estrutura de computador, internet, servidores da Justiça Federal, para que a população nos procure e efetivamente a gente esteja lá presente para receber os pedidos. Essa vai ser a fase, então, de atermação. A fase de atermação, é o que chamamos de atermação. Recebimento dos pedidos. Você chega com a sua demanda, traz os documentos,
Se faltar alguma coisa, a gente orienta na hora. Já vamos sair com audiências marcadas, perícias designadas, tudo pronto para que em novembro nós já voltemos lá para as audiências. Aí vai o juiz, vai o procurador do INSS, vai servidor da Caixa, vão servidores todos, e nós vamos efetivamente realizar esse trabalho. E a nossa meta é resolver na audiência. Ou seja, a pessoa vai procurar a Justiça Federal na sua cidade 2 vezes. Uma para apresentar o seu pedido e a outra já para ser ouvida e sair com a sentença. Sim ou não? Saber a decisão. Saber a decisão. Né? Simplificando tudo, e daí já vai sair sabendo se vai receber ou não, quando vai receber, quanto vai receber, se tem o seu direito atendido ou não. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito bonito. Quando os juizados itinerantes que aconteceram foram em Cruzeiro do Sul e em Brasileia, que acabou também servindo para todo aquele entorno, Itaciolândia, Chapuri e Assis Brasil. Qual é o público esperado para esse juizado itinerante? O juizado de Cruzeiro do Sul, que atingiu todo o Purus, o de Brasileia, a região do Vale do Acre, eles tiveram uma atuação ampla. Nós não tivemos restrições. Mas o juizado de Cruzeiro do Sul, em verdade, superou as nossas expectativas. Que na verdade que ali também acabou... Rodrigues Alves, Manso Lima, Cruzeiro do Sul, todo acabou sendo atendido. Então agora nós queremos, de fato, começar a iniciar o juizado iniciar e encerrar o juizado na sua própria cidade, sem trazer a demanda de volta para a cidade, para Rio Branco. Isso chegou a acontecer nos outros juizados? Infelizmente, em Cruzeiro do Sul, nós temos várias ações ainda que ainda estão tramitando no juizado, exatamente por essas dificuldades de intimações. Correto. Nós precisamos resolver ali mesmo, por conta do deslocamento, principalmente. Né? E o nosso público é esse. É o público do soldado da borracha, é o público da pessoa que procura auxílio-doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Estamos estudando aí a questão do FGTS, se vai ser possível ou não, porque a Caixa Econômica não tem uma agência em Sena Madureira, então vamos verificar se é possível ou não levar um material com internet para a gente poder acessar de lá mesmo. Então está a depender de algumas parcerias que nós estamos tentando firmar. Porque só é possível resolver, Diogo, firmando parcerias, agregando pessoas em torno de um sonho, que é esse ideal de justiça. Levar a cidadania de fato às pessoas, reconhecer direito a elas. Correto. Doutor Alisson, já que a gente está falando nessas parcerias, que parcerias já estão firmadas para esse juizado especial itinerante que vai acontecer em Sena Madureira? Estamos buscando parceria inicialmente com os órgãos públicos. Né? Esperamos contar com a colaboração das prefeituras de Sena Madureira e de Manoel Urbano. Esperamos contar com o apoio dos órgãos públicos federais, INSS, Caixa Econômica, enfim, né, empresa de correio, se for necessário. A própria Justiça vai entrar com toda a sua estrutura, todos os juízes federais. Eu recebo telefonemas de juízes do Brasil todo querendo vir participar aqui do itinerante no Acre. É algo que contagia a todos. Comove? Comove. Eu entendo que sim. O senhor acredita que vai haver essa participação de juízes de outros Com certeza. Estados? A nossa meta é ficar de 1 a 2 semanas em novembro lá em Sena Madureira fazendo 15 a 18 audiências por dia. Né? E virão juízes de vários pontos do Brasil. Né? Vários colegas que estão se colocando à disposição para isso. Né? Já houve nos outros itinerantes essa participação de colegas de fora que vêm para somar conosco e querem repetir a experiência. Porque, de fato, é muito gratificante. Agora sim, Diogo, eu também reputo importante colocar que a população precisa estar bem documentada. Né? Eu volto a bater nessa tecla. Né? Com testemunhas e com documentos. Blocos de produção, blocos de notas rurais, contratos de parceria agrícola, eu volto a dizer, né? Cartões de assentamento, certidões de nascimento, de casamento, e tudo aquilo que conste claramente qual foi a sua atividade laboral. Né? Para que ela não saia frustrada. Correto. De lá, também da sua pretensão. Porque não é só chegar, doutor, eu trabalhei, assim, onde eu preciso de uma prova. Como ele disse, a gente tem boa fé, eu acredito, mas eu preciso de provas. Né? Correto. Eu preciso disso também. Então, eu volto a dizer, é um projeto ambicioso, mas é um projeto factível, possível. Né? Nós não estamos buscando promoção pessoal de maneira alguma, é um trabalho institucional, nós obedecemos a uma coordenação que fica em Brasília, a Coordenação Nacional dos Juizados Especiais. Eu vou fazer um convite ao meu coordenador em Brasília, quero que ele esteja aqui nos prestigiando,
né? E por isso nosso trabalho é muito sério. A Justiça Federal ela é célere, ela é organizada, é dotada de bons servidores e a população pode ter certeza de que vai ter o melhor atendimento possível lá. Correto. Doutor Alisson, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia, falando de um tema tão importante que diz respeito à vida de tantas pessoas que estão assistindo o programa nesse momento. Eu agradeço, Diogo. Para mim é uma honra voltar a encontrá-lo. Tivemos bons encontros na Universidade Federal, né? Verdade. E, enfim, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. A Justiça Federal, a título de informação, fica à vontade, tem um serviço de atendimento pelo telefone. Nós temos um telefone genérico, que é o 3214-2000, é isso? 3214-2000. Nesse telefone só é pedir para transferir para o Juizado Especial Federal, nós podemos prestar as informações. Nesse caso, nós funcionamos pela manhã, no atendimento pelo telefone. Temos um atendimento pessoal durante todo o dia até às 16 horas, das 9 às 16 horas, estamos lá presentes para atendê-los. E estaremos em Sena Madureira. Volto a repetir as datas, de 3 a 4 de agosto, para uma fase de divulgação e de parcerias, e voltamos de 14 a 18 de agosto. É esse momento que me importa, de 14 a 18 de agosto, que a população de Sena Madureira e de Manoel Urbano procure. Nós vamos ficar posicionados estrategicamente, talvez numa praça central, com o nosso ônibus, a nossa equipe, né, para que a população tenha o acesso e nos procure para dizer o seu pedido, levar seus documentos, para que nós possamos atendê-la. Doutor Alisson, existe também um telefone de contato direto com o atendimento do Juizado Especial, não é? É verdade. A população do interior pode nos procurar via telefone, ou mesmo da capital, mas é um telefone voltado mais para o interior, né? O número é 3214-2049. Esse telefone vai estar em funcionamento das 8 às 12 horas, de 8 ao meio-dia, né? Atendimento direto para informação sobre qualquer consulta processual. Correto. Mesmo quem não tem causas na Justiça Federal, no Juizado Especial, pode ligar para se informar como é que faz para dar entrada no processo. Exatamente. Ok. E também tem um endereço eletrônico, quem tiver acesso à internet pode também consultar o seu processo, saber mais informações sobre o próprio funcionamento do Juizado Especial Federal, os processos virtuais também que a gente falou. Temos um site, www.ac.trf1.gov.br. Nesse site há informações sobre o Juizado Especial Federal, sua competência, horário de funcionamento, enfim, né? E ainda as informações em geral sobre processos virtuais, sobre como proceder, o que é, e a consulta ao próprio processo em si. Porque hoje nós não temos mais papel no Juizado Virtual, né? No Juizado Federal. Os nossos processos são virtuais agora. Bacana. Doutor Alisson, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço, me coloco à disposição para o que for necessário. Obrigado. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o Juizado Especial Federal aqui no Acre, com o juiz federal substituto Alisson Maia Fontinelli. Até a próxima, a gente se vê.